Então, pessoal, iniciando aqui a minha apresentação, né, da simulação, a minha simulação é gravidade e órbitas, certo? Essa simulação ela foi desenvolvida pela Universidade do Colorado. Ela está dividida, né, em duas partes, modelo e escalar. Vamos iniciar aqui pela primeira página, como modelo, né? E aqui, inicialmente, né, eu queria mostrar para vocês que a gente aqui pode diminuir e aumentar aqui, entre aspas, o zoom, né, da nossa simulação, beleza? Eu queria mostrar para vocês também essa ferramenta aqui. A gente tem 4 corpos, né? A gente tem o Sol, a Terra, a Lua e um satélite, beleza? A gente pode fazer a nossa simulação com gravidade ou sem gravidade. E aí a gente também pode selecionar esses objetos aqui para a nossa simulação. A gente pode simular, né, colocar um vetor azul que representa a força da gravidade. A gente pode colocar um vetor laranja que representa a velocidade do corpo. A gente pode colocar o desenho, né, o caminho, né, a trajetória desenhada pelo corpo. E a gente pode colocar também a grade cartesiana, certo? Que é a geometria, né, do espaço aqui da nossa simulação. Tranquilo? Pessoal, a gente também tem como alternar aqui a massa da estrela e a massa do planeta, né? Inicialmente elas estão representadas aqui por 1, né? Mas a gente pode colocar em 1.5, a gente pode até dobrar a massa, que no caso aqui seria colocar no valor de 2. Beleza? A gente tem como colocar aqui do outro lado, pessoal, a câmera acelerada, normal ou câmera lenta. E aqui, quando a gente iniciar a nossa simulação, a gente vai ver, né, a contagem dos dias terrestres. Beleza? Mas antes de iniciar a nossa simulação, eu queria apresentar para vocês um breve resumo do que seria a gravidade. Segundo Isaac Newton, pessoal, a força ela é representada, né, a força gravitacional é representada por esta equação aqui. E o que significa essa equação? A força gravitacional ela vai ser igual a uma constante gravitacional, que é representada pela letra G, certo? Que tem esse valor aqui embaixo, ó, beleza? Vocês podem conferir aqui o valor dessa constante aqui embaixo. Essa constante aqui é para poder a gente manter esta igualdade, certo? E essa constante é multiplicada pelo produto das massas dos corpos, certo? Dividido pela distância ao quadrado. E aí, segundo Newton, matéria atrai matéria, certo? Essa equação é uma equação da força gravitacional universal. Então, qualquer matéria no universo sempre vai atrair matéria. E aí ele disse assim que essa força gravitacional ela é uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas. O que significa diretamente proporcional ao produto das suas massas? Significa que o valor dessa multiplicação aqui, da massa 1 vezes a massa 2, quanto maior for esse valor, maior será a força gravitacional. Quanto menor for o valor deste produto, menor será a força gravitacional. E ele diz também que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, significa que quanto maior for a distância entre os corpos, menor será a força. E quanto menor for a distância, maior será a força. Então, basicamente, é isso a força da gravidade. Beleza? Então, indo lá para a nossa simulação, vamos iniciar ela. Eu vou selecionar aqui a nossa simulação com gravidade e vou selecionar a força da gravidade aqui, ó, que vai ser representada por esses dois vetores, que têm sentidos opostos, né? Porque a força gravitacional ela é uma força atrativa, certo? Então, a gente tem esse vetor aqui que está saindo da Terra, que está atraindo o Sol, e a gente tem um vetor aqui que está saindo do Sol, que está atraindo a Terra, beleza? Outra coisa também que é importante a gente comentar, né, é que a força gravitacional ela respeita a terceira lei de Newton, que toda ação requer uma reação. E aí, tanto a Terra está atraindo o Sol, como o Sol também está atraindo a Terra, certo? Só que a massa da Terra é muito menor e por isso a gente não percebe, né, os efeitos dessa atração que a Terra faz com o Sol. A gente não percebe esses efeitos na nossa simulação. Já o Sol, por ter uma massa muito maior, a gente percebe, né, os efeitos dessa gravidade promovida pelo Sol em relação à Terra, porque ela fica em órbita em torno do Sol, certo? Eu vou selecionar aqui o vetor velocidade do planeta,
que é um vetor que é perpendicular ao vetor da força da gravidade, e vou selecionar aqui o caminho. E também vou selecionar a grade cartesiana, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa simulação. E aí o que a gente percebe, né? A gente percebe que a Terra ela faz um movimento de translação em torno do Sol. Aqui a gente percebe, né, a contagem dos dias. Isso significa, pessoal, que quando chegar em 365 dias, a Terra já fez uma volta em torno do Sol. Olha aí, a gente vai observar exatamente agora. Percebe, ó, a posição em que a Terra, ó, 366, né? E aqui, né, com a grade cartesiana, a gente percebe que ela nos ajuda, né, a perceber que, de fato, a Terra tinha partido desse ponto aqui, né, ó, desta linha aqui, né? Veja que os vetores da força gravitacional está em cima aqui, ó, da linha da grade cartesiana. Então, 366, 365 dias é o tempo, né, para a Terra dar uma volta em torno do Sol. Beleza? A gente pode fazer a nossa simulação também com a presença da Lua. E aí a gente vai ver isso aqui, ó. O que a gente tem a mais aqui? Essa linha rosa aqui é a trajetória da Lua, certo? Que fica em órbita em torno da Terra. E esse vetor velocidade, né? Essa seta aqui que a gente está vendo aqui, que fica orbitando, né? Praticamente aqui em torno do vetor velocidade da Terra, é o vetor velocidade da Lua, certo? Então a gente tem essa simulação aí com a presença da Lua. A gente também tem como selecionar aqui, pessoal, só a presença da Lua em torno da Terra. E aí a gente observa que para a Lua dar uma volta em torno da Terra, em torno mais ou menos, né? O tempo para que isso ocorra é em torno de 30 dias, né? É por isso que o nosso calendário, os meses do nosso calendário, né? É formado pelo tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra. E a gente também pode fazer a nossa simulação com o satélite e a Terra, né? E aí quando eu solto aqui, ó, a gente vê o satélite em órbita com a Terra e ele demora aproximadamente 92 minutos, né? Ou seja, 1h30 mais ou menos, para dar uma volta em torno do planeta, certo? E aí, como eu falei para vocês, eu posso fazer a minha simulação sem gravidade. E aí, pessoal, sem gravidade, né? O que acontece? Não há atração, né? A Terra não é atraída pelo Sol e aí ela vai-se embora. Ela se perde no espaço. E eu posso aumentar, né? Eu posso aumentar aqui a massa, né, dos corpos. Se eu colocar a massa do Sol, o dobro, olha o que acontece, ó. Aumenta a atração gravitacional e aí, né, a Terra ela vai colidir com o Sol. Então isso significa que se o Sol ele tivesse o dobro da massa do que ele tem, não seria possível, né, existir vida aqui na Terra. A Terra não existiria porque ela já teria, né, se colidido com o Sol. Certo, pessoal? Indo para a nossa segunda parte aqui da nossa simulação, na nossa segunda página aqui, escalar, a gente tem mais duas ferramentas. A gente tem aqui a ferramenta da massa. Então, uma massa da Terra, né? Quando eu tenho uma massa da Terra, o Sol vai ser 333 milhares de massas da Terra. Ou seja, 333 mil vezes a massa da Terra, né? A gente também tem aqui a trena, que é para medir, né, a distância, né, entre os corpos. Então, se eu medir aqui a distância, eu posso medir a distância do Sol até a Terra, da Terra até a Lua, da Terra até o satélite. E quando eu coloco aqui, ó, para medir a posição, isso aqui vai ser aproximadamente 90 milhões 553 milhares de milhas. E aí, o que significa isso? Uma milha equivale a aproximadamente 1,63 quilômetros. Então, quando eu multiplicar aqui 90 milhões, né, 553 milhares, multiplicado por 1,61 quilômetros, se você colocar na sua calculadora, isso aqui vai ser aproximadamente quase 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância, né, da Terra até o Sol, do Sol até a Terra, em quilômetros, certo? E aí, para a gente finalizarmos
a nossa simulação, queria aqui apresentar para vocês algumas curiosidades. Com certeza vocês estão se perguntando sobre distância, velocidade, tempo e massa. Então, rapidamente, a distância da Terra até um satélite é mais ou menos de 408 quilômetros, certo? A velocidade da Terra em torno do seu próprio eixo é de aproximadamente 1.600 km por hora. Ou seja, o nosso planeta está girando nesse momento a uma velocidade de 1.600 km por hora. A velocidade da estação, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, né, o satélite aqui, é de aproximadamente 27.700 km por hora. O tempo de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo é de aproximadamente 24 horas, né? É um dia terrestre, como a gente chama. O tempo de rotação da estação em torno da Terra é de 92 minutos, a gente viu na nossa simulação. A massa da Terra é de 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg aproximadamente. Isso é a massa da Terra, certo? Isso significa que depois desse ponto aqui, né, a gente tem mais 24 números. Né? Então, a gente tem aqui 5,9722. Depois desse 22 aqui, a gente tem mais 20 zero pela frente. Isso em quilogramas. A massa da estação espacial é de aproximadamente 450 mil quilogramas, certo? Falando agora da distância da Terra para a Lua, é de 384.400 quilômetros. A velocidade da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 3.700 km por hora. O tempo de rotação da Lua em torno da Terra, a gente viu na nossa simulação, é de aproximadamente 30 dias. Né? O nosso calendário, os meses, como a gente comentou, são formados pelo tempo que a Lua, né, demora para dar uma volta em torno da Terra. E a massa da Lua é de aproximadamente 1,23 da massa da Terra. Para a gente finalizar, a distância, né, da Terra até o Sol, como a gente comentou na nossa simulação, é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A velocidade da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 108 mil quilômetros por hora. E o tempo de translação da Terra em torno do Sol é de 365 dias, certo? E a massa do Sol é de aproximadamente 1,98 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Incrível, né? Então, pessoal, essa era a minha simulação. Muito obrigado.